Olá! Hoje a nossa conversa vai fundo num tema que, olha, parece simples, mas não é: a avaliação do peso corporal. Vamos usar como base material do professor mestre Bernardo Bernardi, para entender que o peso é mais que um número, né? É um reflexo do nosso balanço energético. Nosso objetivo aqui é entender como medir certo e o que fazer quando, bom, não dá para pesar. Todo o conteúdo que a gente vai discutir hoje vem desse material de referência, tá? Exato. E, olha, é super importante começar lembrando que aquele número da balança, ele não conta a história inteira, sabe? Tem condições como retenção de líquido, o edema ou a ascite, aquele acúmulo no abdômen, ou até desidratação mesmo, que podem mexer bastante no peso, mas sem que isso seja massa corporal de verdade. Já mostra que o buraco é mais embaixo, né? Certo. Então, a precisão é chave. Como é que o material do professor Bernardi orienta para a gente ter um peso confiável? Não é só subir lá de qualquer jeito, imagino. Definitivamente não. Primeiro, o equipamento. Precisa ser uma balança adequada, sabe? De preferência de plataforma. E, crucial, calibrada e num lugar retinho, nivelado. Ah, calibragem, sempre esquecida. Pois é. E a pessoa. O ideal é em jejum com o mínimo de roupa descalça. Até o jeito de ficar em pé na balança conta. Tem que estar parada, bem reta, com os pés no centro. Faz sentido. Ignorar esses cuidados pode gerar erros que bagunçam toda a avaliação nutricional depois. Um dado errado leva a uma conclusão errada. Simples assim. Entendi. São muitos detalhes para garantir um ponto de partida confiável. E o material do professor Bernardi também fala que não tem só o peso, mas vários tipos, né? Isso parece bem interessante. Exatamente. É aqui que a coisa fica mais específica. Tem o peso atual, que a gente chama de PA, que é o do dia mesmo, da avaliação. Mas aí a gente compara com o peso usual, o PU. Esse é o peso que a pessoa costumava ter quando estava bem, saudável. É uma referência muito boa, principalmente para ver perdas recentes. Ah, o peso normal da pessoa, digamos. Isso. E tem também o peso ideal, o PI. Mas olha, não é meta de beleza, tá? É um cálculo. Ele usa um índice de massa corporal, o IMC, que seria saudável para aquela altura específica. A fórmula básica é simples. PI igual ao IMC desejado vezes a altura ao quadrado. É para achar um ponto de equilíbrio para a saúde. Legal. E além desses básicos, parece que tem uns ajustes para situações mais complicadas, né? O material fala em peso ajustado. O que seria isso? Sim, o peso ajustado, ou PAGE, é bem útil. A gente usa mais em casos de sobrepeso, obesidade ou até magreza acentuada. A ideia é não usar nem o peso atual total, que na obesidade pode superestimar as necessidades, nem só o ideal, que poderia subestimar. A fórmula básica pega a diferença entre o peso atual e o ideal, multiplica por um fator, geralmente 0,25, e soma de volta ao ideal. Esse 0,25 por quê? Esse 0,25, de forma simplificada, considera que só uma parte daquele excesso de peso ou do déficit na magreza tem a mesma demanda metabólica que o tecido magro. É um jeito de achar um meio termo mais seguro para calcular as necessidades nutricionais. Entendi. É uma forma de corrigir a estimativa para ficar mais perto da realidade metabólica da pessoa. E tem mais alguma correção que o material menciona? Tem sim. Por exemplo, o peso corrigido para amputações. A gente estima o peso que a pessoa teria se não tivesse tido amputação, subtraindo a porcentagem relativa àquele membro. Ou ajustes para a retenção hídrica, tentando estimar o peso seco da pessoa, sem aquele excesso de líquido. Cada tipo de peso é como uma ferramenta diferente na caixa do nutricionista, sabe? Adaptada para cada situação clínica. Mostra como a avaliação é individualizada. E quando não dá mesmo para a pessoa subir na balança? Fico pensando em gente acamada, pacientes graves. Pois é, nessas horas a gente recorre ao peso estimado. O material do professor Bernardi traz métodos para isso, que usam outras medidas do corpo que são mais fáceis de obter. A gente usa equações, fórmulas preditivas que combinam algumas dessas medidas. E que medidas seriam essas, por exemplo? Duas bem comuns são a circunferência da panturrilha, mede na parte mais grossa da batata da perna, com o joelho dobrado a 90 graus, sabe? Sei. E a altura do joelho. Essa a gente mede com um aparelho específico, tipo uma régua especial, um paquímetro, que vai do calcanhar até a parte de cima do joelho.
Outras medidas, como a circunferência do braço ou dobras da pele, tipo a subescapular, também podem entrar nessas contas. São estimativas, claro. Sim, são estimativas, mas, olha, são vitais quando pesar diretamente é impossível. Em UTI, por exemplo, isso salva a avaliação nutricional. Falando em avaliação e as mudanças de peso. Como a gente interpreta isso? O que o material do professor Bernardi destaca sobre perdas ou ganhos? A velocidade e o quanto se perdeu de peso são cruciais. Perder peso rápido sem querer é um sinal de alerta gigante para risco nutricional. A gente calcula a porcentagem de perda de peso. A fórmula é: pega o peso usual, subtrai o peso atual, divide pelo peso usual de novo e multiplica por 100. E o material do professor Bernardi reforça: uma perda maior que 10% do peso usual em 6 meses é considerada grave. Tem que investigar e agir rápido. Ok, então, para a gente amarrar tudo que a gente viu com base no professor Bernardi, a técnica para pesar tem que ser certinha, mas tão importante quanto é saber qual tipo de peso usar, atual, usual, ideal, ajustado, e como ler as mudanças ou estimar quando não dá para medir. É isso? Perfeito. Seja com cuidado na medição direta, seja usando as estimativas de forma inteligente, avaliar o peso corretamente é, assim, um pilar da nutrição. Isso até leva a gente a pensar, né? Sabendo que tem tanto fator influenciando hidratação, músculo, gordura e tantas formas de olhar para esse número, será que essa nossa fixação cultural num único número da balança não simplifica demais uma coisa tão complexa como a nossa saúde? Fica a reflexão. Excelente ponto para a gente pensar mesmo. Muito obrigada pela atenção nessa análise sobre avaliação do peso corporal, totalmente guiada pelo material do professor mestre Bernardo Bernardi. Até a próxima!